Queridos amigos, sejamos todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um estudo do Livro dos Espíritos. E aqui fazemos isto, então, semanalmente, e fica, claro, depois gravado o estudo para quem não puder estar presente ou quiser pegar aí a partir de um determinado momento aí o estudo, não é? Vamos começar, depois aqui, vamos ver aqui. Cecília, seja bem-vinda, Cecília. Luciene, seja bem-vinda. Maria Zan, seja bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. Renata, meu amor, olha só. Ontem você postou uma mensagem no final da reunião e eu não vi na minha barra de rolagem, só vi no final. Quer dizer, no final, depois que a gente já tinha encerrado. E você com palavras tão carinhosas, obrigada, meu amor, você faz parte da nossa história, não é? Por tantos anos esteve também como tarifeira da nossa casa e agora está como participante bem ativa. É sempre uma alegria ter você conosco. Ana Vanessa, seja bem-vinda. Georgina, seja bem-vinda. Então, desculpa, Renatinha, mas estamos juntos, estamos de novo aqui, reunião pública domingo, Livro dos Espíritos segunda, vamos centralizar aqui a nossa carinha, e é claro, Roberta, seja bem-vinda, meu bem. Eu que agradeço, Renatinha, agradecemos todos a Jesus, não é, meu amor? É tão bom estarmos juntas. Tão bom. Então, vamos para os nossos avisos. E até em cima do que a Renatinha falou ontem, não é tantas novidades, mas vamos falar aqui do mais aqui. Amanhã, Andréia, seja bem-vinda, Thelma, seja bem-vinda, querida. Amanhã vamos ter a nossa palestra de aniversário, né? Nosso aniversário, não por acaso, é no mesmo dia do aniversário do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Então, amanhã faremos então um estudo sobre ele. É justo, não é? Amanhã às 7h30 horário do Brasil, e 23h30, horário de Portugal. Será uma grande festa sem bolinho de açúcar, mas com bolinhos de amor, não é? Agora, a partir de segunda-feira que vem, de 17h30 às 18h15, segunda-feira, nós vamos estar aqui em dose tripla, pelo menos esta aqui que vos falo. De 17h30 às 18h15, horário do Brasil, de 21h30 às 22h15, horário de Portugal, nós teremos a reunião de... Eu estou até fazendo fora de ordem, não deveria fazer isto, mas agora já foi. A reunião de irradiação, aquela reunião em favor dos doentes do corpo, da alma, a favor de nós mesmos, não é? Porque nem todos os dias estamos muito bem, nem todas as semanas. Então, esta é a reunião de irradiação, que será todas as segundas-feiras. Mas antes dela, nós teremos aqui, vamos abrir com o Evangelho no Lar, de 16h45 às 17h15. Será a nossa primeira reunião de segunda. Primeira atividade, podemos dizer assim. Depois a segunda será a irradiação. Evangelho no Lar, nós sabemos que é uma reunião de sustentação da luz no nosso lar. Temos aqui até uma imagem muito interessante do projeto Imagem, ilustrando aqui uma reunião do Evangelho no Lar aqui na ilustração, não é? Temos ali a Senhora encarnada,
ela e os filhos, ela é viúva, e o espírito que está até com a mão sobre a sua cabeça é o falecido marido dela, que era um trabalhador espírita. Ali nós temos mais amigos espirituais perto dela, sentadinhos ali à direita, no cantinho, nós temos 2 espíritos sofredores. Pode acontecer, porque não precisam ser sofredores apenas do nosso lar, também as residências no nosso entorno podem ser auxiliadas. E não vamos esquecer que esses espíritos podem participar e estão sob a responsabilidade da equipe espiritual que sempre se faz presente. Ela, vamos dizer assim, ela higieniza a ambiência, ela promove energias benfazejas que dão uma boa sustentação. Então, a atividade do Evangelho no Lar que nós fazemos dentro dos nossos lares, e que aqui o Lar Espírita Servos de Maria, desde da casa física, sempre o fez, e estávamos fazendo, desde que a casa fechou, por causa da pandemia, num grupo do WhatsApp. E agora vamos fazer para que todos, mais amplamente, possam se beneficiar dessa atividade da casa. Né? Então, será isso, segundas-feiras, nesses horários. E a terceira atividade é aqui já o nosso conhecido e querido grupo de estudos do Livro dos Espíritos, que é deste horário que nós já sabemos. Acho que faltou não posso esquecer. E a partir do dia 5, terça-feira da semana que vem, a nossa Thelminha estará à frente do estudo dos romances, do grupo de estudo sobre os romances que o Espírito Emmanuel nos trouxe através da psicografia de Chico Xavier, e o primeiro livro que será estudado nesse grupo será Há 2000 anos. Uma história realmente eletrizante. Queremos conhecer? Basta estarmos aqui, não é, Roberto? Presentes na terça-feira, do grupo de estudos. Horário do Brasil, de 19h30 às 20h30, horário de Portugal, de 23h30 à meia-noite e meia. É muito tarde. É nada, que eu sei que a gente fica acordadinho até mais tarde. Bom, eu fico. Vamos lá, então, a nossa mensagem inicial de hoje. Vamos retirar isto daqui. Muito bem. E vamos à nossa mensagem de hoje. Aqui. Mensagem 165. De que livro, Cristina? De que livro? Palavras de vida eterna. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem 165. Nos domínios da ação, é o título. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo a Filemon, capítulo 1, versículo 14, diz Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Ele está destacando o quê? O livre-arbítrio. Então, ele não está impondo nenhuma decisão ou diretriz. Ele está consultando aquele que seria beneficiado por essa decisão, a fim de que ele possa, por vontade própria, somar ao que foi, por Paulo ali, decidido ou que ele gostaria de implementar. Emmanuel comenta as palavras de Paulo, que eu vou repetir: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Diz Emmanuel:
Orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar às vezes, com excelentes razões, que os ajuntou, esses teres e haveres, à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é que lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Sim, porque todos os nossos teres e haveres são de Deus, não são nossos, e estão à nossa mordomia por um determinado tempo que Deus assim decide. Continua Emmanuel dizendo: envaidece-se da cultura intelectual, a mesma criatura anterior, ou seja, o ser humano deste planeta, envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é que lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhantasse na construção da felicidade comum de todos. Ensoberbe-se do poder de que dispõe a criatura humana, afirmando em determinados casos, não sem motivos, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. Aqui falando do poder, não é? Do poder, olha, pode ser o poder de pai e mãe dentro do lar. Então, nós temos várias instâncias de poder na sociedade. Uma professora dentro da sala de aula, todas essas são figuras que têm poder, não é? Às vezes a gente pensa só nos mandatários de uma nação, ou não. Poder existem várias. Um chefe numa repartição, num departamento de empresa. E ele diz: no entanto, é o Senhor que lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade, na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se, ou seja, né, mostra com alegria, aquela alegria mesmo orgulhosa, não é? Ufana-se com respeito à saúde que usufrui, proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, ou seja, tem um sentido. É verdade, conquistou o poder, conquistou o conhecimento, né? Conquistou os haveres e teres, tudo isto dentro de bases justas. Ok, mas ele está indo além, não é? Além que tudo que temos e imaginamos ser nosso e ampliado às nossas custas, sim, ampliamos as nossas custas, os nossos esforços, mas só assim o fizemos porque Deus nos favoreceu nesse sentido. Mas por que ele favorece uns e não favorece outros? Ele favorece a todos, né? Mas às vezes pensamos que uma prova importante é aquela que a pessoa tem muito, que consideramos ser muito bom. Muito dinheiro, muita saúde, muita beleza, muito conhecimento. E não é isso. Nós viemos aqui não para acumular esse tipo de recurso, mas sim para melhorarmos moralmente. Então, seja em que contexto Deus nos coloca, é para que exercitemos o bom uso do livre-arbítrio dentro de qualquer contexto. Porque até mesmo aquele responsável pela nobre tarefa de limpar as nossas ruas também exerce no seu lar poder. Também é um pai de um filho pequeno. Não é? Também, muitas vezes, no grupo de trabalho, ele pode ter uma função de maior responsabilidade. Então, às vezes, vemos uma pessoa que talvez olhamos e falamos assim, aquele ali não tem poder nenhum. Todos nós temos. Todos nós temos. Então, aqui ele fala da saúde, não é? Que mantém a saúde às expensas de rigorosa disciplina pessoal.
Sobretudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Por fim, ele diz: rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, de instruir, de determinar e agir, mas consoante, ou seja, de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo. Não esqueças que a bondade do Senhor vigora, ou seja, está em vigor nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço aos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede, mas através de. Desculpa. Não como quem assim procede através de constrangimento, mas de livre vontade. Então, isto vai nos dar o quê? Vai nos dar mérito. O bom uso do livre-arbítrio nos dá o quê? Mérito. Nos traz crescimento moral, crescimento espiritual, não é? E tudo isso Deus nos oferece para o nosso crescimento. Mas não vai nos constranger a agir bem. Vai nos oferecer e vai esperar para que decidamos o que fazer com os recursos que recebemos. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, reunidos para o estudo, que definitivamente ilumina a nossa compreensão, fortalece a nossa fé e nos ajuda a prosseguirmos com mais bom ânimo a cada dia, Senhor, diante dos benditos desafios que a vida nos oferece. Que a tua paz esteja em nós, Senhor, esteja entre todos nós, abençoando-nos e assim como nós, abençoando também todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Senhor, estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos, então, aqui o ventilador deu uma lufada e as folhinhas. Nós estamos em que item? Vamos lá, quem será o caridoso, a caridosa? Andreane, seja bem-vinda, Andreane, que vai me dizer onde paramos. Porque Está na página 38, Cristina. O meu livro eu acho que é igual ao seu, né? É? Deixando o corpo, a alma, volta do mundo. 38, deixando, não. Seu livro é esse? Mas eu não estou achando na página 38. Não estou. Eu acho que estou mais para cá. Peraí, está ficando quente. Quente, aqui 28 do hoje. É hoje. Tá aqui, achei, deixando o corpo. O meu está na página 34, Roberto. Essa coisa da edição, né? Cada edição é uma aventura. Está tão escuro aqui, a impressão minha. Bom, nós estamos aqui nesse item 6. Eu achei que a gente estava no 7, não. Estamos no 6. E Kardec está trazendo itens que são o resumo, último parágrafo do item 6. É deixando o corpo, não é isso? Isso. O Kardec está trazendo pontos que formam o resumo. Obrigada, Andriane. Obrigada.
Está trazendo o resumo dos pontos principais da doutrina, ok? Vejamos então. Nós estamos no item 6, e aí, né? Quem está chegando agora está perdido? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17º parágrafo. Deixando o item 6, ok? Deixando o corpo, vou até puxar para cá, senão eu não vejo se vocês escreverem alguma coisa. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material. Então, vejamos, estamos vendo aqui movimentos de ida e volta, típico de um espírito errante, né? Um espírito que ainda está, isso, 17º parágrafo, aqui, obrigada, que ainda está na roda das reencarnações, ou seja, reencarnar ainda é compulsório, tá? Então, tem que. Então, por exemplo, a colônia Nosso Lar é uma colônia residência para espíritos errantes. Então, estão lá residindo espíritos que têm que reencarnar, ok? Então, quando o corpo deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído. E depois disso, não vamos esquecer que as obras da codificação são escritas para nós, encarnados aqui neste mundo de provas e expiações, na atual momento evolutivo nosso, que é de espíritos imperfeitos, certo? Que a imperfeição ainda é maior na nossa consciência que o bem. Ou seja, se nós não estivermos muito atentos, muito provavelmente nós vamos usar mal o nosso livre-arbítrio. Podemos usar impulsivamente, por isso que é bom refletir bastante, porque temos vários ainda condicionamentos mentais. Passamos muito tempo, às vezes, decidindo as coisas diferentes de formas parecidas dentro de um determinado perfil. Hoje estamos buscando amadurecer o nosso perfil de escolhas a partir de um melhor entendimento da vida. E por isso estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita. Isto ajuda a ampliar a nossa visão de espíritos imortais que somos e que perdemos um pouco esta visão ampla quando estamos encarnados, né? Porque passamos a viver extremamente impactados com nossos sentidos físicos por aquilo que esses sentidos captam. E isso nos mergulha em sensações. Né? Estamos muito cheios e impactados dessas sensações dos estímulos físicos. E às vezes é difícil a gente se imaginar um espírito imortal que não morre. Quando a gente liga a televisão, morreu fulano, morreu ciclano, a morte é algo muito impactante para quem tem um corpo físico, porque tira uma pessoa de cena, tira a pessoa daqui, como se fosse um palco, né? E aquele personagem não volta mais para o palco, pode sair. Pode ser que o ator volte em outro personagem, mas aquele personagem não volta mais, né? E isto é impactante para nós que ainda, como espíritos imperfeitos, ainda estamos muito arraigados à materialidade e a tudo que ela representa no nosso psiquismo. Esse processo de amadurecimento realmente é extremamente desafiador. Então, vamos lá. Então, para voltar, para recomeçar uma nova existência, após um lapso de tempo lá na espiritualidade, mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante, que foi o que dissemos antes. Tudo bem? Qualquer coisa é só
escrever no chat, tá bom? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. E foi uma fala de Jesus, né? O título do capítulo está baseado numa fala de Jesus. A casa do Pai tem muitas moradas. Então, não deve nos causar espécie, estranheza, que possamos reencarnar em outro mundo. Sempre para atender necessidades nossas. Quem vai, vamos dizer assim, acompanhar as nossas necessidades são os nossos tutores. Nós ainda somos jovens espíritos, não podemos andar, como que eu vou dizer assim, livremente, porque não ia dar certo, né? Ninguém vê uma criança e se vê, lamentamos, mas no caso dos espíritos isso não acontece, de estar um espírito sem supervisão. Ah, mas os chefes das falanges trevosas não têm nenhum supervisor do lado deles. Pode não ter do lado, mas todos eles estão ligados a colônias. Todos eles têm seus mentores. Estão como aquele aluno que vive matando aula, mas ele continua tendo a estrutura da escola por trás dele. Mesmo que ele diga, não quero mais estudar, não vou mais naquela escola. Vamos dizer até que o encarnado até possa fazer isso. Nós não. Nós não. Um espírito pode dizer assim, não vou mais reencarnar. Geralmente, qual é o tipo de espírito que diz isso? Aquele que sabe que deve muito e que vai passar por expiações difíceis pelo que já decidiu no passado de forma infeliz. Esse quer evitar. Pode adiar, mas não pode adiar indefinidamente. Ah, Cristina, quanto tempo pode ficar um espírito adiando? Séculos. Vários. Muitos mesmo. Deus tem pressa? Quem realmente está perdendo tempo? São os mentores dele? Ou é ele? É ele. Quando a gente começa a perceber, é exatamente como aquele aluno que repete de ano. É isso que vai dando gastura. Quando você começa a ver seus colegas, que até aqueles que estavam cheios de dificuldades, ficavam em dependência em inúmeras matérias, e eles vão passando de ano, e você fica ali, endurecido. Você não, né? Pessoa que faz esse tipo de escolha. Fica ali engatado naquele ano. Não consegue sair. Por quê? Porque não faz nada para sair. Se não faz nada para sair, vai sair como? Por encanto? As notas azuis vão brotar do diário do professor? Não vão. Né? Então, da mesma forma, nós podemos evitar, só estamos, vamos dizer assim, lembramos aqui do Gregório. Gregório é um personagem do livro de André Luiz, chefe de uma falange trevosa. Podemos escrever, acreditando que muita gente sabe o nome do livro. Vamos lá, ajudem a tia. É uma palavra só o nome do livro. E ele teve a sua mãe. Sim, Thelma, vou falar daqui a pouco, tá? O Gregório é rei alguma coisa, gente. Não sei, parece que é. O Gregório, ele conta a história, nesse livro do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, que a sua mãe, um espírito que foi mãe dele, numa das encarnações, que tinha um vínculo de muito amor com ele,
ela ficou 50 anos, e agora a gente até acha pouco, né? Mas ela ficou 50 anos numa tentativa de se aproximar do filho. E aí, quer dizer, daquele que foi filho dela numa encarnação, ok? E aí, Libertação, Maria. isso, libertação. Muito, muito, muito obrigada. Não era re, era li. Libertação. Então, nesse livro, a gente vai ver essa linda história de como o amor ajuda, porque, na verdade, essas pessoas têm o quê? Têm medo. No fundo, é isso. E sentir aquela presença segura de uma mãe que ama, de uma mãe que está numa situação melhor, não é? E como se dissesse assim: estarei te ajudando, você não está sozinho, conte comigo. Isso ajuda muito quando nós temos medo. Isso, obrigada, meu amor. A Matilde era a mãezinha, né? Matilde Gregório, do livro Libertação. Obrigada, Thelma. Então, uma hora lá a coisa anda. Mas, como a nossa página inicial disse, as situações que são do nosso proveito, olha, reencarnar aquilo que dissemos. Quem é que se vale disso? São os mentores? Não, é importante para nós. Então, eles vão, eles conversam, sensibilizam. Para quê? Para que essa decisão seja nossa, que nós escolhamos de livre vontade. Exatamente o que Paulo vai dizer a Timóteo, né? Não quis fazer isso sem o teu parecer, para que o teu benefício, né, viesse pela tua própria escolha. Livre escolha. Então, Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, a gente costuma contar muito essa história, né? Camilo foi o último do grupo, eram 10 espíritos que foram recolhidos do Vale dos Suicidas juntos, no mesmo momento. Eles ficaram muito próximos, e daquele grupo, ele foi o último a reencarnar, o último, porque ele estava com medo. E claro, qual suicida que não tem medo de não conseguir. Qualquer desencarnado tem medo de reencarnar. Por quê? Porque a gente não vai lembrar, porque a gente vai receber na família desafetos, e aí como é que vai agir? Ansiedade, desencarnado também tem ansiedade, né? E Camilo Castelo Branco, então, ele passava pelos mentores já disfarçando a cara. Ele conta que ele passava olhando para baixo, envergonhado, porque ele sabia já, né, na sua lucidez. E querendo agir de acordo com ele mesmo, mas ele estava ainda um pouco, vamos dizer assim, contido por causa do medo. Preso, né? Porque o medo paralisa. Mas aí, por fim, ele vai visitar um amigo que havia reencarnado, e assim como ele, suicida, e além de suicida, homicida, esse amigo matou, antes de se matar, matou a amante. Com as mãos, né, estrangulando-a. E aí ele renasce, não é? Ela volta como sua irmã, é aquela que vai cuidar dele, lembrando da Matilde, do Gregório, e aí era a mãe e o filho, e aqui nós temos uma amante que foi assassinada pelo seu amante, e depois ele se mata. E ela perdoa, não só perdoa, como ela se oferece para vir numa situação de muita penúria, de muita dificuldade, porque era isso que ele necessitava para a reencarnação dele, com muitas dificuldades de saúde, por causa do suicídio e também por causa do homicídio, e porque ele escolheu assim na questão do homicídio, e ela volta para amparando. Então ele viu o caso do amigo ali, ele foi visitar, né, esses dois irmãos, que já estavam, né, já estavam encarnados, ela estava lá a cuidar dele, e ele vê aquele amor todo por aquele suicida, e ele se encoraja para solicitar a reencarnação.
Então, reencarnar, estar lá e vir para cá, exige, porque ninguém é luz aqui. Né? Nós erramos, nós fazemos escolhas, às vezes, infelizes, e isto muitas vezes nos traz muitos receios. Será que eu vou conseguir? A gente não pensa que, às vezes, será que eu vou conseguir? Vou fazer uma prova. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou casar? Será que vai dar certo? Vou ter um filho? Será que vai dar certo? Será que eu vou trabalhar? Será que vai dar certo? A gente fica assim. E imagina reencarnar, esquecer de tudo, sem saber. Quando é atingido por uma dor, né, a gente fica assim, gente, mas eu não fiz nada para isso. Às vezes eu posso até não ter feito nada no passado, mas posso ter pedido para desenvolver alguma virtude em mim. Mas hoje não temos como saber, não é? Temos que, através do estudo, esclarecer o nosso entendimento para quando as dificuldades chegarem, nós nos sintamos mais fortalecidos de enfrentar e superar, não é? Vejamos aqui, caríssima Thelma, nota de rodapé. Entre doutrina... Vocês estão onde? Está ali, no final do Espírito Errante. Entre a doutrina da reencarnação e da metempsicose, e ele vai falar sobre metempsicose aqui no Livro dos Espíritos, ok? Tal como admitem algumas seitas, há uma diferença característica que será explicada no curso desta obra, ok? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, nas certas religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, não é? Que acreditam que uma pessoa pode reencarnar, borboleta. Eles acreditam em reencarnação? Não, eles acreditam em metempsicose. Porque a reencarnação, ela não, em nenhum momento, ela fala sobre retrocesso. A reencarnação está dentro do entendimento do que seja a lei de progresso. Ok? Na lei de progresso, nós vamos numa rota ascendente. Alguns mais rapidamente, alguns menos rapidamente, alguns parece que vão meio que slow motion, mas lá vão lentamente. Então, quer dizer, a velocidade lá que se determina é de cada um, mas ascender é o único caminho que temos, para frente e para o alto, para frente e para o alto. A metempsicose não. Nós estamos aqui como ser humano e aí reencarnamos como um animal. Quer dizer, voltamos à carne como um animal, aí isso é voltar para trás. Como é que pode um ser com raciocínio, uma borboleta que raciocina? Nem faz sentido isso. Como é que ela nem vai ceder aos instintos? Mas uma abelha que raciocina. Lá ela fica aborrecida, né? Discute com a rainha, que também foi um ser humano, de repente está aí, a rainha da colmeia. Há uma discussão entre abelhas e não existe. Né? A colmeia é a coisa mais organizada que se tem. E outras tantas, o João de Barro, né? Um dia você acorda, a casa do João de Barro, que todo mundo sabe como é. É uma casa com telhadinho, que ele fez as telhinhas, né? Fez 2 andares, tem uma chaminé. Vamos encontrar uma casa de João de Barro assim? Se foi um espírito antes e voltou como João de Barro, podia ser que ele quisesse implementar alguma coisa diferente, mas isso não existe. Não existe, vai contra as leis de Deus. Mas... E aqueles que acreditam nisso? Tudo bem, gente, a natureza não dá saltos. Né? E a construção do entendimento, nós também já passamos por vários tipos de entendimento, se nós fôssemos lúcidos de todas as nossas existências, nós teríamos, e vamos imaginar que tenham pessoas hoje encarnadas que sabem de Deus, que já foram pessoas religiosas no sentido de buscar essa aproximação de Deus em alguma encarnação do passado, e que hoje são totalmente
bactérias. Isso é possível? Claro que é. O que o homem, ser humano, o que o ser humano fez em nome de Jesus nesse planeta? Muitas coisas péssimas, não é? Quantos foram para a fogueira em nome de Jesus? Quer dizer, uma pessoa que tivesse muita fé poderia ter ficado profundamente chateada com Jesus, não poderia? Mas Jesus botou alguém na fogueira? Não. Foram seres humanos que usaram mal, que vão responder, claro, lei de causa e efeito. Mas isso pode ter repercussões naqueles que sofreram as injustiças. Naquele momento, toda a aparência de uma injustiça. Bem, isso, Thelma, é reencarnação e metempsicose. Mas não se preocupem, porque isto vai voltar em perguntas mais à frente, bem mais a miúde, ok? Todos esses temas aqui. Ok. A encarnação dos espíritos ocorre sempre. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma, o espírito, possa encarnar no corpo de um animal. Exatamente, né? Exatamente, não faz sentido. Então, para encarnar no ser humano, apenas um espírito ou alma, quando está encarnado, não é? Nada tem a ver com a situação dos animais. Continua dizendo: as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do processo depende do progresso, depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Exatamente o que dissemos um pouquinho atrás, né? As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós, ok? A alma é o espírito que está encarnado. Não é uma outra entidade, tá? É tudo a mesma. Tá? Espírito, quando está desencarnado, alma, quando é o espírito, quando está encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem perverso é de um espírito impuro. Isso é muito tranquilo, né, gente? A gente não vai... ele é um espírito bom, mas encarnou num corpo de um homem mau. Isso não existe. Isso não faz sentido nenhum. O corpo é uma roupa. Se eu usar um casaco, se um casaco for usado por uma pessoa boa, não é um casaco bom, um casaco mau. Ele continua sendo um casaco. O nosso corpo é um corpo, é a veste, tá? Não tem corpo bom, nem corpo mau. Tá? Pode ter um corpo sadio, um corpo doente, por causa da mente, do espírito, que podemos, sim, se nós estivermos atentos, aliados à prece, podemos adoecer. Quando, às vezes, nós temos um pico de estresse, a nossa imunidade cai. Já ouviram falar disso? Ai, caiu a imunidade, fiquei tão estressada, minha imunidade caiu. Porque a nossa mente, ela cuida da nossa saúde. Então, se a mente se desequilibra, ela não consegue mais ficar na boa gerência do organismo. Por isso, cai a imunidade. Porque eu fico perturbado por alguma situação durante algum tempo, isto vai ter uma repercussão, mesmo que seja naquele dia em que eu fico totalmente estressado. Então, a gente precisa aprender, não é, a buscar se acalmar, buscar o centro dentro de si mesmo, a prece é esse recurso, não é? Respiração. Temos recursos excelentes para buscarmos voltar o mais rápido possível ao nosso centro de equilíbrio toda vez que percebemos que começamos a entrar num estado de terremoto íntimo, porque isto adoece. A alma tinha
sua individualidade antes de encarnar e conserva depois que se separa do corpo. Por quê? Porque é o mesmo espírito. E o espírito é uma individualidade. Tá? É uma individualidade que, quando reencarna, ganha uma personalidade. Quando nós estamos desencarnados, aqueles ainda mais arraigados à matéria continuam muito com as características de personalidade. Mas conforme o espírito vai se elevando, se elevando, se elevando, a personalidade passa a ser praticamente universal. É uma personalidade do bem, né? É do homem de bem. Quem quiser, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, é o título do capítulo, e vamos lá ler sobre o homem de bem. O bom cristão, sinônimo de bom espírita, não é? Então, esse é o homem de bem. Esses são os espíritos superiores. Nós ainda estamos aqui, muitas vezes, nos sentindo meio que numa gangorra, né? Às vezes subindo, descendo, subindo, descendo. Continuando. Tudo bem aqui? Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se refletem, na sua memória, com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Isso é possível, mas não acontece dessa forma. Por quê? Porque é informação demais para o nosso disco rígido, ok? Isto poderia nos causar muitas perturbações. Então, por exemplo, nós temos um dos livros do André Luiz, não vou me lembrar, se alguém lembrar, pode dizer, de uma pessoa que tinha que reparar alguma coisa que tinha acontecido há séculos atrás, e então ele foi para uma biblioteca onde estavam lá todos os registros, porque nós não temos acessos, mas existem os registros. Essa biblioteca hoje deve ser digital, né? Ou já era, não sei. Mas ele teve acesso às suas memórias, como se ele lesse as memórias dele. Mas quando ele lê, o que ele não tem? Ele não tem a lembrança do sentimento, das emoções, ok? Então é como se ele lesse sobre alguém, mas ele não consegue sentir o que sentiu lá. Por quê? De novo, é um recurso que filtra, porque se viessem as emoções junto, poderia ser o quê? Perturbador. Vamos imaginar que a pessoa lesse lá. E então, desesperada, se matou. Ela não vai sentir o desespero. E ela não vai sentir o terror de perceber que não morreu. Isso ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito. Ela ficou sabendo, foi informada, né, para entender melhor o contexto das suas provas e das suas expiações que iriam no próximo planejamento reencarnatório, e, no entanto, ela não se perturbou com as emoções de tudo aquilo que ela entrou em contato. Isso é um recurso maravilhoso. Você é informado, mas, ao mesmo tempo, você não se destempera em reviver. Vamos pensar situações difíceis da nossa vida que a gente lembra revivendo. Dói, né? Dói. A gente pensa assim, não, eu vou lembrar disso agora, eu já não vou sentir mais nada. Dói. Então, você poder lembrar sem sentir é uma ajuda e tanto. Por quê? Porque nós ainda estamos muito arraigados emocionalmente a essas histórias, que têm como
principal função nos ajudar a progredir, sim. E para isso vivemos experiências. Só que, é claro, como nós perturbamos pessoas, magoamos pessoas, fazemos o outro sofrer, isso, quando a gente vai melhorando, isso vai nos incomodando cada vez mais. A gente não queria, né? Quando a gente vai melhorando como ser humano, a gente não queria magoar ninguém. Ai, mas como que eu fiz isso? Né? Aí vem aqueles sentimentos de culpa, como que eu fiz isso? Então, vejamos, a gente fez, por quê? Porque somos imperfeitos. Temos tendência, como falamos antes, a quê? Aos impulsos. Impulsos irrefletidos. Praticamente é o combo do arrependimento. É difícil você ir de chofre assim e escolher bem. Porque, afinal, senão você não seria um espírito perfeito no mundo de provas e expiações. A gente tem que ir com o pé no freio, principalmente quando vem uma curva perigosa, não é assim na estrada? Vem uma curva perigosa, eu vou acelerar? Eu vou acelerar, eu vou cair lá no precipício. Tem situações na nossa vida que a gente percebe que vem um montão de... A cena chega a ficar amarela, de tanta luz amarela, de perigo, perigo, cuidado, atenção. Nessa hora, a gente precisa desacelerar. Mas muitas vezes o medo, a raiva, a descompensação, as coisas que a gente pode sentir na hora, por mais que a minha razão queira desacelerar, quando eu vejo o pé da minha emoção, vai lá. Por mais que nós nos preparemos, uma coisa muito clássica, se eu for assaltado, eu não vou reagir. Quantas pessoas morrem numa reação, né? Por aquela história, vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Levem tudo, deixem a vida. Mas se a gente agir por impulso, o que pode acontecer? A gente pode fazer todo aquele trabalho assim, não vou reagir, não vou reagir, não vou reagir, mas na hora que acontece é que vem a prova. Vamos reagir ou não vamos reagir? Ponto de interrogação que fica aqui na tela. Ponto de interrogação, não sabemos. As situações vêm na nossa vida, por mais que a gente pense assim, nem preciso mais, se a gente lembrasse das provas, né? Das provas lá do planejamento reencarnatório. Aqui, quantidade de prova. Aí a gente fala assim, essa daqui, não preciso mais. Não preciso nem mais passar por essa prova, porque eu já passei facinha. Estou com Jesus assim, ó, unha e cutícula. Mas aí vem, e às vezes a coisa, a gente pensa, acha que está preparado. Aí o anjo da guarda falou, demorou, vai ser essa semana mesmo que eu vou mandar. Cuidado com o que você pensa, porque ele está sempre com a prancheta na mão. Hoje ela viu sobre isso aqui. Boa semana para nós exercitarmos isso. Eu sempre brinco, né? Que o nosso anjo da guarda está sempre de olho no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo e no que a gente está fazendo. Continuando, eu não quero perder agora, que eu não lembrei, eu quero perder agora. Gente, tudo bem até aqui? Tranquilo? Continuando aqui. Ele fala assim, veja bem, o que vocês acham? Na volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra. E todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória. Isso não vai acontecer a espíritos o quê? Como nós, tá? Os medianos. Doutor Bezerra pode, chegou do lado de lá, deve ter sido uma alegria, né? Lembrou, viu todo mundo. Mas a gente não é doutor Bezerra de Menezes, né? Então, sendo assim, a gente não vai ver todo mundo. Até porque tem gente que está em esfera mais inferior que a gente, né? Então, está lá ainda vagando. Tem outros que estão em esferas superiores. A mãe de André Luiz, né? Ele tinha conhecidos em esferas inferiores, tinha conhecidos naquela esfera que ele estava e tinha conhecidos em esferas superiores. E assim vai acontecer conosco. Então, já imaginou se a gente encontrasse todo mundo? A gente ia ficar muito perturbado, não ia? É muita gente que a gente conhece. Pensa, todo mundo? Não, né?
quê? Ficaríamos sobrecitados. Facilmente a gente sai do equilíbrio. Nós ainda somos espíritos muito jovens. Por exemplo, somos espíritos, eu costumo brincar, né? Espíritos teen, né? Os espíritos adolescentes. Então, nos alteramos facilmente, podemos sair do equilíbrio facilmente. Então, somos tratados pelos espíritos superiores assim. É claro que Kardec, ele fala didaticamente. Então, é aquilo que podemos. Nós podemos, mas cada um vai ter a sua limitação. E ainda lembra todo bem e todo mal que fez. Todo bem eu até posso entender, né? Todo mal não é muito, né? Tipo assim, eu vou te contar todo o mal que você fez. Não precisa. Vamos poupar esses minutos de conversação. Eu confio em Deus. Que ele achar que eu preciso, né? Não faço questão de saber. Nenhuma pergunta? Outra. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. Já falamos aqui sobre isso hoje. O homem que supera essa influência da matéria pela elevação e depuração da sua alma, falamos sobre isso, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. É aquela história do mais dia, menos dia, mais ano, mais século, menos século, mas um dia estaremos sim juntos. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aquelas sensações, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Então, é o querer agora, ignorando as consequências do futuro. Eu quero é fumar, eu quero é beber tudo, eu quero é cheirar tudo. Está pensando o quê? Agora, como se não houvesse amanhã. E o amanhã existe? Existe. Existe a escolha de hoje, a sementeira de hoje, e existe a colheita de amanhã. Né? E quem é que às vezes não reflete muito? Pessoas muito jovens, espíritos muito jovens, como nós. Atrás de nós temos os espíritos das primeiras reencarnações. As primeiras encarnações, os espíritos primitivos. Nós somos aqueles imperfeitos que habitam o mundo de provas e expiações. Ou seja, nós somos no segundo degrau. Não é muito avançado, embora a gente diga assim, estamos quase entrando no mundo de regeneração. A gente pode estar quase, pode estar entrando, pode estar no portal, pode estar no que for, mas a gente ainda está no mundo de provas e expiações. Né? Continuando aqui. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias... Já vimos isso. Ok. Então, vamos parar por aqui. Com certeza, ou não. Vamos parar aqui. Vamos na próxima semana, que será dia 4/9 de 23, nós começaremos aqui os espíritos encarnados habitam diferentes globos do universo. E é muito marcador de livro. Pronto, está aqui. Tudo bem? Alguma questão? Não? Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, próximos de Kardec, dos seus esforços, em nos trazer o trabalho que realizou de codificar a doutrina espírita, Senhor, facilitando o entendimento desta revelação que nos chegou através da falange do Espírito Verdade. Abençoa-nos, Senhor,
que possamos sentir neste momento em nossos corações a tua paz, Senhor. Obrigado por tudo, mestre amigo. Graças a Deus. É isso, queridas, queridos. Estaremos juntos de novo na próxima segunda-feira. Beijos no coração, muita paz.